Então, o que que é o nosso assunto de hoje, então? Sistemas naturais para o tratamento de efluentes. Aí eu até coloquei ali, olha só, aquilo é um banhado construído, ok? Então, é um sistema natural, mas não quer dizer que ele está lá na natureza, ok? São sistemas que a gente constrói que imitam os processos naturais de tratamento, que não tem, né, muita demanda energética, que é um sistema mais natural, ok? Então é isso que a gente vai falar. Então, esses sistemas naturais, eles, né, podem ser tanto no meio aquático, como no meio terrestre, como no solo. Então, dentro, né, do meio aquático, esses sistemas naturais, eu posso ter lagoas, e aí eu vou ter banhados de fluxo superficial, ou seja, tem lá uma camadinha de água que está passando ali, que está correndo em cima daquele banhado, ok? Esses banhados, essa camada de líquido é mais ou menos pequena, é 50 centímetros, 80 centímetros, sempre menor que 1 metro, tem que ser uma camada bem pequena, tá? Isso aí me garante, sim, né, que daí eu trabalho sempre com aquele, o meu solo está sempre saturado e eu tenho aquele fluxo de água, ok? E aí, o tipo de um sistema com tratamento no solo vai ser né, um tipo de infiltração, às vezes, né, se faz infiltração do efluente no solo e o solo faz um tratamento. E os banhados também, mas aí nesse caso, um banhado de fluxo subsuperficial, ou seja, eu não vou ter aquela camada de água em cima, aquela camada de líquido, mas ele está correndo, né, como diz, embaixo da superfície. Então eu tenho aquele meu leito lá, o meu solo, né, com areia, com argila, e o meu fluxo está correndo então dentro do solo, ok? Então isso é o que se chama de fluxo subsuperficial, ok? Então vamos ver o seguinte, aqui eu coloquei, né, só umas fotos, então as lagoas, né, geralmente são grandes, porque demandam um grande tempo de resistência hidráulico para poder fazer o tratamento. Então são, né, isso aqui se instala onde se tem bastante espaço, mas é um processo, né, que uma demanda energética muito pequena, basicamente vai acontecendo o processo ali naturalmente, tá? E aqui aí tem fotos de banhados, então banhados construídos, aqui esse aqui vocês podem ver, né, esse aqui é um banhado, os dois, né, de fluxo subsuperficial, a gente não está vendo nenhuma camada de água ali em cima, né, então o processo está acontecendo assim, está escoando tudo ali dentro do solo, ok? E aí o tratamento vai acontecendo, tá? Então vamos ver o seguinte, ó. Nesses sistemas aquáticos aqui, então, nas minhas lagoas lá, o que que eu posso ter? Eu posso ter lagoas anaeróbias, eu posso ter lagoas aeróbias, tem uma série de tipos de lagoas, né? Tipos diferentes, e cada uma vai se aplicar para uma determinada função. E aí, dentro dessas lagoas aeróbias, elas ainda podem ser facultativas, ou seja, que elas não têm nenhum aerador, aeração natural, ok? Eu posso ter as lagoas aeradas, que aí eu coloquei um aerador ali, então, né, já tô promovendo mais esse processo. E posso ter lagoas de maturação, tá? Então, isso aqui é dentro dos sistemas de lagoas. E dentro dos banhados de fluxo superficial, que aí a gente, né, tá falando assim, ó, o tratamento está acontecendo basicamente ali na água, naquela camada de líquido, certo? Por isso que está dentro desses sistemas aquáticos. Então, vocês viram, né, os banhados, eu vou ter um que se enquadra lá nos sistemas aquáticos e o outro que se enquadra lá dentro do sistema de tratamento no solo. Isso aqui é só, tipo, uma definição, tá? Para a gente poder entender como é que funciona o processo. E aí, desses banhados de fluxo superficial, eles podem ser naturais e podem ser construídos. Então, esses banhados existem na natureza, né? Esses banhados. E ou a gente pode ser construído como a foto que eu mostrei lá no primeiro slide, aquele banhado construído. Parece um banhado natural, né? Mas ele é um banhado construído, ok? E aí o seguinte, o que que eu posso utilizar para esgoto bruto? Então eu tenho lá o meu esgoto bruto, vamos pensar em esgoto sanitário, ok? Então no meu sistema de lagoas, eu tenho lá o esgoto bruto. O que que eu vou poder utilizar? Uma lagoa anaeróbia, sim, eu vou poder utilizar uma lagoa anaeróbia para tratar o meu esgoto bruto. Pode ser, né, a minha primeira lagoa. Eu posso também alimentar uma lagoa facultativa com esgoto bruto. Então, lembra lá da primeira aula, né? Eu não fiz nenhum processo de tratamento, tá? Talvez eu só tive um gradeamento ali. Eu não passei por um processo primário. Eu só estou colocando direto aqui o esgoto bruto.
E eu posso colocar, utilizar também em lagoas aeradas. Então, se eu não quero, né? Se eu vou fazer um sistema natural de tratamento, então ali com o meu sistema de lagoas, eu não preciso ter um decantador primário, né? Eu posso simplesmente fazer uma lagoa anaeróbia no começo, ou eu posso ter uma lagoa facultativa, ou eu posso ter uma anaeróbia, depois uma facultativa, ou uma lagoa aerada, ok? Então, esses sistemas, eles funcionam para esgoto bruto. E olha ali para banhado, não tem, eu não posso colocar um esgoto bruto em banhado, ok? Imagina a quantidade, porque pensa lá, né, no processo primário, o que a gente removeu no processo primário? Aquele monte de sólidos, lembra? Os sólidos em suspensão. Então, um decantador primário, a gente remove, digamos, 50% de sólidos. Onde é que vai parar esses sólidos ali na lagoa? Vai acumular aquele lodo lá no fundo, né? Então, se a gente está acumulando esses sólidos numa lagoa. Então, essas lagoas, de tempos em tempos, elas têm que ser retirado o lodo, certo? Né? Lembra que eu falei também, não tem tratamento que não produz lodo, sempre vai produzir lodo, mas numa lagoa a gente vai poder passar anos, talvez, né, sem precisar remover o lodo, ok? E aí imagina se eu colocasse todos esses sólidos num banhado, não tem como, aquilo ali, primeiro assim, ó, seria uma carga muito grande, ia depositar aqueles sólidos e ia já entupir aquela primeira camada de sólido do solo, né? Ela já ia ficar entupida, já ia ficar difícil dos organismos ali crescerem, e então não tem como. Imagina o problema com odores, o problema, né, com mosquito. Então não tem como pegar um esgoto bruto e colocar em banhado de fluxo superficial. Não tem como fazer isso, tá? Então, somente lagoa, se eu quero utilizar um esgoto bruto, ok? Banhado é igual ao wetland? Sim, é isso aí, certo? O banhado é a mesma coisa. O wetland é só a palavra em inglês, tá? É a mesma coisa, sim, as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui que eu me perdi. Aqui, vamos ver, da Glauciane. Uma empresa de graxaria, e essa semana foi colocada uma carga de cerca de 3.000 litros de esgoto bruto nas lagoas de tratamento. Isso é para aproveitar bactérias. Não, de um esgoto bruto. Pode ser para colocar, mas se precisasse inocular, se isso fosse se estivesse sendo colocado esgoto bruto para inocular bactérias, tu não colocaria um esgoto bruto, digamos, colocaria um lodo, traria um local, né, de um lodo de um outro local, ok? Eu não sei exatamente por que foi colocado isso numa lagoa, tá? Pode ser, sim, pode ser, porque vai ter bactérias ali, com certeza. É uma forma mais barata de inocular do que se não quiser trazer lodo, né? Mas talvez fosse para isso, não sei te dizer exatamente. Ou talvez se isso é um efluente totalmente industrial, alguma coisa para nutrientes ou para inocular bactérias, ok? Então, essas lagoas, certo? Elas podem, então, receber, só lagoas vão poder receber um esgoto bruto, certo? E aí, quando se tem esgoto primário, daí eu também posso utilizar essas mesmas lagoas. Então, digamos lá que eu tenho um decantador primário, e aí eu vou passar por um processo de lagoas depois. Então, eu posso utilizar as mesmas lagoas, uma lagoa anaeróbia, ou facultativa, ou aerada, e aí eu já posso utilizar um banhado construído, ok? Então, quando eu já removi todos aqueles sólidos, eu posso, então, utilizar o meu esgoto primário e colocar ele num banhado de fluxo superficial. Aí pode ser feito, ok? Que mais? Vamos ver aqui. E aí, quando se fala em esgoto secundário, aí sim, ó. Então, aí eu vou. O que é um esgoto secundário? Eu já passei por um processo de tratamento secundário, por exemplo, lodos ativados, tá? Então, eu já passei, né, para o meu processo secundário, um reator WASB, por exemplo. E aí eu posso colocar numa lagoa aerada para quê? Para remover. Então, digamos que, né, passou para o meu processo secundário, mas ainda tem lá uma DPO, uma DQO que eu preciso remover. Então, eu posso terminar o meu tratamento numa lagoa aerada, eu posso fazer isso, tá? Uma lagoa facultativa já não se aplica, por quê? Porque a lagoa facultativa tem que ter uma determinada carga orgânica, então nem se utiliza mais uma lagoa facultativa, né? Já é um tamanho maior, ok? A lagoa aerada já não tem problema. E as lagoas de maturação são exatamente para isso, né? O próprio
o nome já diz, uma lagoa de maturação já é um tratamento terciário, ok? Então, aí eu vou, nessa lagoa de maturação, eu posso ter uma desinfecção, ou eu posso, né, só sedimentar alguns sólidos. E lembra aqui o seguinte, né, quando se tem lagoas aeradas, que eu tenho, né, um processo que funciona tipo um lodo ativado, então é bastante aeração, eu vou produzir bastante sólidos. Então, sempre depois de uma lagoa aerada, eu vou ter que ter uma lagoa de sedimentação, porque aquele lodo precisa sedimentar. A diferença com lodo ativado é que eu não retorno, eu não recirculo esse lodo, né? Ele vai sedimentar naquela lagoa, e essa lagoa de sedimentação, ela tem que ser limpa a cada ano, certo? Às vezes até menos, ok? E aí, com esgoto secundário, eu posso colocar até no banhado natural. É claro que eu não vou colocar, porque, né, a nossa legislação nem permite, né? Os banhados são áreas de preservação, eu não poderia colocar, mas é tipo assim, é uma coisa que sim, que tecnicamente, aqui é o que eu estou falando, tá? Tecnicamente é viável, não é que se faça isso, ok? Mas tem alguns lugares, sim, que isso é feito, fora do Brasil, que sim, que não tem uma área de descarte, que esse efluente atinge uma qualidade super boa, então ele acaba, né, o banhado, ele passa a ser tipo um corpo receptor, como se fosse, né, descartar num rio, descarta num banhado natural, ok? Então, esse sim, né, já tratou lá para o processo secundário, e aí eu também posso usar como um banhado construído, que é aquela foto lá que eu mostrei no começo, que é justamente por isso, ó, já passou por todo o processo de tratamento e aí foi, em vez de ter sido feito uma lagoa de evaporação, infiltração, foi feito banhado, então ficou um lugar muito mais bonito e aquilo ali sim tem bastante, né, flora, fauna, tudo, então começou a se desenvolver ali, se criou um novo ecossistema e ele é feito com, né, com tratamento com o esgoto que foi tratado e aí esse banhado foi feito, ok? Os sistemas no solo, então, tá? A gente olhou todos esses sistemas em lagoas, né? Na parte hídrica, e agora na parte do solo, então. E aí se tem esses banhados de fluxo subsuperficial e um processo de infiltração. Então, essa foto eu botei aqui, ó. Esse banhado é um banhado de fluxo subsuperficial e está acumulando aquela água ali, ó. Então, aquilo ali não está certo. Eu coloquei ali, né, em amarelo ali para chamar atenção que aquilo não deveria estar acontecendo. Ele deveria ser totalmente infiltrado e já aqui é onde entra, né, ali, se vocês olharem bem na esquerda, tem uma tubulação toda que é onde chega o efluente, certo? E isso aqui já é um efluente secundário, isso aqui já é só para um polimento, esse banhado foi feito somente para um polimento, para remoção de nitrogênio, de nitrato, tá? Toda a amônia, ela passou para nitrato no processo de tratamento, e esse banhado aqui é principalmente para remover os nitratos, então para remover o nitrogênio. E ele é um banhado de fluxo subsuperficial. Então, aquilo ali, ó, ele já começou a entupir, já começou já não tá infiltrando de forma adequada, ok? Então, isso aqui já não está funcionando de forma adequada. Seria um banhado de fluxo subsuperficial. E aí, o seguinte, ó, não posso colocar esgoto bruto também de forma nenhuma, tá? Não posso colocar. Tem um tipo de banhado que se chama banhado francês, que é um banhado de fluxo vertical, que eles falam, eu não tenho experiência nenhuma, mas eles dizem que sim, que pode ser utilizado para esgoto bruto. Então, realmente, eu não conheço, mas assim, ó, a literatura cita isso, tem vários artigos que mostram que isso sim, que é aplicado esse tipo de banhado francês, que é de fluxo vertical, que ele pode ser aplicado para esgoto bruto. Mas não se vai colocar, né, que nem eu falei já, não se vai colocar esgoto bruto no solo, porque o solo não tem capacidade de tratar tudo isso, precisaria uma área enorme para poder tratar, tá? E nem nesses banhados de fluxo subsuperficial, a mesma coisa, iria entupir, né, todo aqueles sólidos, eles iriam, né, a primeira parte do banhado ali, onde chega o efluente ali já ficaria, nossa, entupiria muito rapidamente com todos aqueles sólidos, então não se pode. Então, olha lá, o esgoto bruto, né, pensou nesses processos mais naturais, é só lagoas, tá? E para esgoto primário, sim, aí eu já posso colocar um esgoto primário nesse tipo de banhado, tá? E olha só, processo de infiltração não, né? A gente vai ver ali, né, o processo de infiltração é só para quando o esgoto já está tratado. O banhado de fluxo subsuperficial, então eu posso colocar um esgoto primário ali. Então ele vai funcionar sim, ok? Então, claro, pensa assim, ó,
Claro que os dimensionamentos vão ser diferentes, eu vou precisar de um banhado muito maior, se eu tiver, né, um esgoto primário, do que se eu colocar só para um esgoto secundário, que nem como eu mostrei aquele só para remover nitratos, ok? Então, isso aqui eu já posso usar. E aí, para esgoto secundário, ou seja, eu já tratei todo o meu esgoto, daí eu posso colocar também, né, qualquer banhado e posso fazer infiltração no solo. Então, infiltração no solo muito mais uma forma de disposição, mas também acontece um tratamento, porque ali acaba sendo removido patogênicos, alguns metais, né, algum material, o solo absorve, porque o solo funciona tanto, né, como um filtro, é um meio poroso, mas ali também vão ter bactérias que vão estar fazendo esses processos, essas trocas, ok? Então, essa forma de, enfim, tanto que quando vai se fazer alguns cuidados, né, que você tem que ter para fazer infiltração, mesmo de um esgoto tratado, de um efluente tratado, se precisa ver o nível do freático, porque se pode contaminar o freático. Então, tem várias coisas, áreas alagadas ou não alagadas, como que faz isso, qual tipo de solo, né? Porque se eu tenho um solo arenoso, vai infiltrar muito rapidamente. Se eu tenho um solo argiloso, é difícil de infiltrar. Então, tudo isso tem que ser feito, e aí vai depender da área. Então, se eu tenho um solo argiloso, por exemplo, eu vou precisar uma área de infiltração muito maior, porque aquilo ali vai demorar muito, né? Se eu tenho um solo arenoso, vai infiltrar mais rapidamente. Então, todas essas coisas têm que ser levadas em conta quando se pensa. E aí tem a mesma coisa também, esses banhados, parece uma coisa muito simples assim, mas na verdade tem muita engenharia ali, tem muita pesquisa, e então se tem que ver que tipo de solo vai se colocar no banhado, exatamente por isso, para ver que tipo de porosidade que se quer, qual é a profundidade, qual é a velocidade de escoamento. Então, tem muita coisa, não é uma coisa simples, tão simples assim de ser feita, né? Como às vezes as pessoas pensam, é só chega ali, planta, né, algumas plantas e vai funcionar. Não, não é tão simples assim, ok? Deixa eu ver aqui alguma pergunta, então. O nitrogênio removido nesses banhados serviria para fornecer esse elemento para as plantas gramíneas, ou seja, para irrigar plantações. O nitrogênio removido nesses banhados, ele sim, ele fornece, ele é removido principalmente pelas bactérias, ok? Esse nitrato. As plantas estão ali, elas estão muito mais, as raízes, elas fornecem um meio que é onde as bactérias se desenvolvem muito. Então, a quantidade de nitrogênio que é absorvida pelas plantas é muito pequena se comparar com a quantidade de bactérias que tem ali que está fazendo esse processo. Mas sim, com certeza, sim, pode funcionar, tá? Funciona. E é para isso que se faz quando se irriga, né? Porque o esgoto sanitário, ele é muito rico em nutrientes. Então, os processos convencionais de tratamento, a gente não remove fósforo, a gente não remove amônia, ela quanto muito passa para nitrato, né? Então, isso serve sim como, né, uma forma, é um adubo, é uma forma de adubo. Então, se vocês olharem até, é muito interessante, em locais que se faz uma irrigação com esgoto tratado, nossa, a plantação cresce muito rápido, fica aquelas áreas verdes muito bonitas, pode ter certeza que ali está sendo irrigado. Se vocês olharem, né, no local próximo que não utiliza isso, então sim, ela pode ser utilizada, tá? Mas no banhado, a ideia do banhado é isso, né? Todo aquele meio ali, o solo serve, né, como um substrato para o crescimento bacteriano, e também as plantas, né, as raízes ali, elas estão atuando. E o interessante desses banhados, eles não removem muito fósforo, né? Não serve para remover fósforo. Até remove no momento, no começo, quando as plantas estão crescendo, mas depois a remoção, então, já não funciona adequadamente, certo? Então, o banhado não pode ser utilizado para remover fósforo, ok? Vamos lá. Então, né, esses sistemas, isso que eu estou falando, a infiltração é principalmente para o esgoto já tratado. E aí também eu posso utilizar aquele banhado, né, de fluxo superficial, eu posso usar esse banhado aqui de fluxo subsuperficial também, tá? A grande vantagem desse banhado de fluxo subsuperficial é que, como não tem aquela camada de líquido em cima, tem menos problema com mosquitos, né? O outro, quando tem, né? O banhado de fluxo superficial, ele funciona mais ou menos como uma lagoa facultativa, só que a lagoa facultativa vai ter 1,5 m, 1,80 m, e aqui a gente está falando de meio metro de camada de líquido, né? Então, funciona ali, tem aquelas trocas, próximo, né, do solo vai estar anóxico, anaeróbio,
mais para cima ele vai estar aeróbio, em função, né, do contato, da reação que acontece com a atmosfera. Então, é semelhante, tá? Esses dois processos, ok? Mas a vantagem desse banhado de fluxo subsuperficial é isso, né? Então, não tem líquido ali e menos propensão a mosquitos, ok? Vamos ver uma pergunta aqui. Se isso não vai compactar o solo. Isso não vai compactar o solo o quê? Por exemplo, a água que está em cima, se não vai compactar o solo, ou a infiltração? Você está falando da infiltração? O que vai acontecer, por exemplo, se você está perguntando de uma infiltração, né? Se não vai compactar o solo, essa água tem que ver como que isso é aplicado, ok? E provavelmente sim, as camadas de cima elas vão, não sei se chega a compactar, mas elas vão se entupindo, né? Vai crescendo aquela biomassa, aquele biofilme ali, e sim, acaba fazendo uma compactação, sim. Então, tipo, vai perdendo a capacidade de infiltração, é isso, né? Imagino que seja essa a pergunta. Sim, vai acontecendo naturalmente, tanto que tem que ter manutenção, isso não vai ficar ali para sempre, tá? E exatamente isso é o que eu vou mostrar aqui no próximo slide, que tem que ter manutenção, não é porque é um sistema natural de tratamento que não tem manutenção sim. Então, olha só aqui, ó, essa foto da esquerda, tá? Aquilo era para ser um banhado, acabou, não tem mais planta, né? Então, e outra coisa, se vocês olharem, ó, tem locais ali que tem água, né? Que acumulou água, tem outros locais que não acumulou água. Então, isso é um problema de hidráulica, né? Tem que ser feito, tem que ser uma distribuição correta. Por isso que eu digo, não é uma coisa tão simples assim, para funcionar direitinho, tem que estar tudo, né, de forma adequada. Então, aqui, ó, acumulou a água ali, nas outras partes não tem, então aqui essas plantas vão ter que ser, né, replantadas. Só que enquanto não é feita essa reposição, isso continua sendo usado como tratamento e não está correto, né? Essa manutenção já deveria ter sido feita. Nessa foto aqui do meio, vocês não têm noção, mas essas plantas aqui, elas têm quase 1,80 m de altura, tá? É porque seria mais interessante, é que não tinha ninguém ali na hora, é legal quando tem alguma pessoa próxima, que aí a gente tem a noção da escala, né? Ou qualquer outra coisa para poder comparar. Mas essas plantas aqui, elas estão com 1,80 m quase de altura, elas cresceram de uma forma nesse banhado que não tem nem como se acessar ali no meio, né? Então, a manutenção ali ficou muito difícil. Então, talvez lá pelo meio do banhado esteja com lâminas d'água que não era para ter lâmina d'água. Então, isso aqui é um problema também. Então, foi feito um banhado muito grande, que o melhor seria ser feito como esse da esquerda, entendeu? São tipo canais, né? Que aí tem acesso para manutenção e até para verificar, fazer as inspeções, né? Isso é uma das atividades que a gente falou ontem, que tem que fazer uma inspeção. Então, aqui tem que fazer uma inspeção também. Claro que não é tão frequente aqui, né? Sei lá, a cada 15 dias, mas tem que ser feita uma inspeção, tem que ver se não tem, aonde tem local, né, que a água está acumulando, então talvez tenha que fazer uma reposição de solo ali. Então, esse banhado aqui nessa foto do meio que eu estou mostrando, é um banhado tão grande que não se tem acesso lá no meio dele. Então, isso é um problema. E esse banhado, ele foi projetado para operar durante 10 anos, e depois de 10 anos, ele tem que ser todo removido, solo, tudo, e refeito novamente, ok? Só que agora, por exemplo, faz 4 anos, eu acho, uns 4 anos, e tá muito difícil de ser feita essa manutenção, de se acompanhar, tá? Então, isso é um problema também, então tem que ser pensado. E às vezes aí, como não tem área suficiente, acaba se optando assim, tá, vamos fazer esse banhado muito grande, porque se eu fizer, né, banhados em áreas menores, assim, vai me demandar mais área, se eu quiser, né, tipo naquele da esquerda ali, caminhar entre eles, ter um acesso entre eles, aí já fica, preciso mais área ainda, ok? Vamos ver aqui uma pergunta. Potabilidade. Tem um cliente que suspeita que a caixa de água para consumo está sendo envenenada. Eu suspeito que deve ter algo morto dentro da caixa. Que análise pode ser feita? Não tem como fazer uma inspeção na caixa d'água, não tem como fazer isso. E uma coisa que poderia ser feita, por exemplo, digamos que tem um animal morto, né? Isso aí é matéria orgânica, vai se decompor, vai gerar DBO, DQO.
Então, faz uma análise de DBO, por exemplo, ou de DQO, então não deve ter matéria orgânica. Qual é a DBO de uma água potável? É zero, ou é nada, certo? Muito pequena. Então, se começar a ter matéria orgânica, ali seria uma forma. Outra forma é fazer uma análise de coliformes também, então, porque ali vai, né, daqui a pouco tem animal morto, vai estar gerando bactérias, vai estar contaminado. Então, faz uma análise também de coliformes, podia ser, faz coliformes totais também, faz coliformes totais e faz uma análise de DBO, porque não deve ter matéria orgânica nenhuma, né, numa água potável, ok? A evapotranspiração é significativa? Sim, num banhado, a evapotranspiração é bem significativa e é uma das formas que o tratamento é feito, ou seja, né, a planta absorve a água e ela está consumindo essa água, essa evapotranspiração. É muito significativa, sim. Quando se tem lagoas, é muito mais, é só a evaporação, né? Então, se tem uns locais, quando se faz um balanço hídrico de todos os sistemas de lagoas, a gente tem que considerar a precipitação, chuvas, né? E a evaporação também, porque se tem aquelas grandes áreas. Quando se tem banhado, sim, a evapotranspiração é muito significativa e tem que ser levada em conta, sim. Isso é uma parte do tratamento, é uma forma que ele é feito, ok? E aí, se vocês olharem aquela foto da direita ali, é uma lagoa totalmente cheia de lodos, né? Então, aquilo ali, vocês imaginam que trata primeiro aquele lodo na lagoa, ele está ocupando espaço na lagoa, então que já é um problema, já estou perdendo o espaço. Então, se eu tenho, por exemplo, um tempo de residência hidráulica que foi projetado para 15 dias e a minha lagoa está com a metade do volume da lagoa de lodos, eu já tenho, então, esse meu tratamento de 15 dias já passou para 7 dias e meio, né? Porque eu já reduzi meu volume à metade. Então, eu estou perdendo espaço, né? Perdendo meu volume da lagoa, que deveria estar ali acontecendo o tratamento. E outra, que isso gera odores, né? Que começa é um problema aquilo ali, se vocês olharem, e esteticamente é horrível também. Então, para quê? Não tem por que deixar isso. E certamente tem geração de odores. É um dos principais problemas, porque essas zonas começam a ficar anaeróbias e aí todo aquele sulfato, ele começa, né, a gerar aqueles sulfetos e aquele cheiro de ovo podre que todo mundo conhece. Então, isso aí é os sulfetos, ok? E essas áreas, essas zonas anaeróbias, ok? Então, isso sim é uma falta de manutenção, tem que ser feito. E aí, o que que acontece, por exemplo, né, quando está nessa situação, se acontece de, às vezes, dosar cloro em cima, de dosar cal também para remover esses odores, é simplesmente para tirar aquele cheiro ruim, mas não está tratando, não está lá indo na causa, né? Então, a causa, o que que eu teria que fazer? Remover esse lodo, tem que fazer. Então, e isso às vezes é um processo muito caro, quem, né, às vezes instala, tem muitas indústrias que instalam, por exemplo, lagoas e pensam que, e esquecem de botar lá no seu plano de manutenção aquele valor para fazer, retirar o lodo da lagoa. E às vezes é um processo muito caro, né? Então, isso pode fazer ali como uma dragagem, pode ser feito, ou pode ser feito aí, esvaziar a lagoa é muito mais barato, esvaziar a lagoa e retirar, né? Mas às vezes não tem outra lagoa, não tem o que fazer, então às vezes pode ser um processo muito caro e esquecem realmente de colocar aquilo ali no seu orçamento e depois, nossa, se apavoram, nossa, que horror. Mas isso já era sabido desde o começo, né? Então é aquela coisa que colocam ali de lado e não querem mais saber, né? Então, isso aqui, gente, são os processos naturais de tratamento. Sim, são super interessantes, né? E eu acho que isso é a minha opinião, né? Os banhados, eles são excelentes como um polimento. Eu não tenho muita experiência, a experiência que eu tenho, né, com processo assim para tratamento secundário não funcionou de forma muito adequada. Então, eu acho que para mim, né, eu vejo mais como um processo de polimento, como esse para remover nitratos, por exemplo, e precisa ser bem pensado para poder funcionar, né? Tem que também se levar em conta que tem uma manutenção. Então, isso é outra coisa, né? Aquela foto que eu mostrei, aquele banhado ali, e daqui a 10 anos ele tem que ser todo removido. Então, isso é uma coisa, né, um procedimento bem caro. Então, tem que remover o solo. Então, o fósforo, como que o fósforo fica? O fósforo só se remove se ele é retido no solo. Então, lá no primeiro ano, segundo ano, tem uma boa remoção de fósforo, depois não tem mais, as plantas também não absorvem mais. Então, o fósforo vai estar no solo. Então, eu preciso. Ele chega a um limite lá da saturação do tratamento também, então, que precisa ser removido.
e as plantas e tudo. Então, imagina o custo disso. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada também. Não é uma coisa que vai se colocar ali e nunca mais vai ter que ser mexido, né? Como, é a mesma coisa como retirar o lodo da lagoa. Tem que fazer isso sim. Se tem uma lagoa aerada, vai gerar lodo muito mais rapidamente do que uma lagoa anaeróbia. Uma lagoa anaeróbia eu vou poder passar uns 10 anos lá sem remover lodo nenhum. Uma lagoa aerada eu tenho que remover o lodo a cada ano, certo? Vamos ver. Aqui. Edmilson, estou numa cidade que a água vem de uma profundidade de aproximadamente 1.500, 2.000 metros. E essa água vem bem quente e não tem tratamento pela da profundidade que ela é captada. Olha só, sim, pela temperatura, ela vem bem quente, ok. Eu já vi, olha, eu participei, não, eu já vi, eu trabalhei num projeto numa cidade também, que era uma comunidade, certo? 200 pessoas, mais ou menos, uma comunidade bem pequena, e era o mesmo problema também. Então, eles tinham, assim, a água deles era de água, né, subterrânea, de poço, e ela vinha, essa água, numa temperatura de 37 graus, eu acho, 38 graus, uma temperatura muito quente para a água. Não lembro se até não era mais, mas eu acho que era mais ou menos isso. Em torno de 40 graus, é. E eles não precisavam nenhum tratamento, a água tinha um padrão muito adequado, não precisava realmente nenhum tratamento, mas precisava fazer cloração para poder distribuir, né? Mas que tipo de cloração vai resistir a uma água a 40 graus? Então, essa era uma grande briga deles com o departamento, né, a Secretaria de Saúde, para mostrar assim, olha, que é impossível manter um residual de cloro com água a 40 graus. Então, como essa comunidade pequena, lá 200 pessoas, as pessoas tinham na casa delas os reservatórios e que elas tinham que deixar ali aquela água durante a noite, né, um reservatório grande para poder resfriar a água, senão não tem água fria, né? Era sempre água quente. Então é isso, ó, não tem tratamento, mas não sei se nesse caso seu aí, né, se estaria dentro dos padrões de potabilidade, mas no caso dessa comunidade, sim, estava todo dentro dos padrões de potabilidade, o único problema era a temperatura, tá? Então aí era muito difícil, e como, né, a Secretaria de Saúde exige, assim, que tenha um residual de cloro, nesse aqui era muito difícil de manter, ok? Aqui a pergunta, então, a Glauciane, para remover esse lodo, né, que provoca essas zonas anaeróbias, onde é que pode se lançar esse lodo? Esse lodo, o lodo de uma lagoa, a vantagem é o seguinte, ele já está estabilizado, ok? Não é que nem quando a gente sai com o processo de lodos ativados, que tem que fazer uma estabilização, uma digestão anaeróbia. Não, aqui ele já está digerido, ele já está pronto, sim, para ser disposto. Ele pode ser colocado num solo agrícola, tá? O ideal ainda seria, né, esperar, tipo, fazer uma compostagem para garantir a total desinfecção, porque, né, se tem cisto, se tem aqueles ovos de geomintos que se comentou ontem que é um problema, vai ficar tudo no lodo, sim. Então, o ideal ainda seria fazer uma compostagem, mas ele já estaria num processo de digestão pronto, né? A parte da matéria orgânica já estaria toda digerida, já não precisaria fazer nada. Então, ele poderia sim ser aplicado em solo agrícola, tá? Vamos ver aqui a pergunta. Em áreas rurais, podem ser utilizadas as técnicas de bacia de evapotranspiração e círculo de bananeiras para tratar águas negras. E, olha só, Ailton, eu vou te dizer que eu não sei exatamente o que tu está falando, mas eu imagino que essas bacias de evapotranspiração sejam simplesmente lagoas, né, de evaporação, imagino que seja isso, e círculo de bananeiras para tratar águas negras. O que seria esse círculo de bananeiras? Eu não sei o que é isso. O que seria? É tipo utilizar essas. Ó, o que são as águas negras? Águas negras são os que vêm do vaso sanitário, né? Então tem contaminação fecal. Então eu não posso utilizar isso aí. Pensa, essa água negra é esgoto bruto, ok? É esgoto lá que está contaminado, talvez venha só de uma fossa séptica. Então, eu não posso colocar isso aí no solo, tá? O que eu posso colocar no solo é, daí, então, esgoto secundário. Então, não é recomendado. E eu não sei exatamente esse círculo de bananeiras para tratar águas negras, o que é isso, se é uma plantação, o que é.
Águas cinzas estaria adequado, sim, águas cinzas. O que são as águas cinzas? Aquelas que vêm do chuveiro, né, da pia, da cozinha. Então, essa não tem contaminação fecal, ok? Então, essa estaria mais simples. Mas águas negras, não. Águas negras é bem, né, o tratamento, pensa lá, tem contaminação fecal, vai ter vírus, tem patogênicos, então não se pode, né, colocar no solo, ok? Então tá aqui a resposta dele, ó. O círculo de bananeira seria uma wetland, seria um tipo de wetland. Então não pode, águas negras eu não vou poder colocar num wetland, tá? Então tem que fazer um tratamento primeiro, ok? Considero isso como um esgoto bruto, águas negras, ok? Mas as águas cinzas, sim, daí é bem mais simples, sim, dá para fazer isso, tá? Que mais, gente? Mais perguntas? Vamos ver aqui, o Edmilson. Qual que ele colocou aqui? Essa água não faz mal à saúde, mas quando vou tomar banho, essa água está em uma temperatura muito elevada, é uma cidade muito quente. Mossoró, ok. Essa água não faz mal para a saúde? Não, não faz, né? Porque, olha só, se essa água ela está dentro do padrão de potabilidade, não faz mal para a saúde. Alguém já fez análise dessa água? Isso que é importante, né? Então a temperatura não é a temperatura. O que vai acontecer aqui, né? Como nesse caso que eu falei, não tem como manter um cloro residual, tá? Então, o que pode acontecer? É muito fácil de crescer bactérias em todo o sistema de tubulação. Então, isso é meio, tipo assim, ó, não é que não faz mal para a saúde, mas a bactéria vai crescer muito mais rápido, né, nessa água morna, assim. Então, tem que ver como isso é feito, mas se está tudo dentro dos padrões, de potabilidade, não faz mal nenhum, não tem problema nenhum, tá? O conceito de permacultura, ó, cada metro quadrado de folha de bananeira evapotranspira em torno de 4 litros por dia. Ok, mas vocês colocam águas negras em bananeiras e depois vocês não comem a banana, né? Então, porque, olha, né, isso é ciclo de bananeiras, TEVAP, para a área rural. Eu não sei te dizer, Rodrigo, eu desconheço o ciclo da bananeira, TEVAP, para a área rural. Eu não conheço isso, tá? A minha única preocupação, eu até entendo assim, sim, pode ter plantas que se utilizam, né, dessas águas negras, só que pensa assim, está colocando isso no solo, está contaminando o solo, tem patogênicos no solo, esses patogênicos vão passar para esse cultivo, e se são bananeiras, e as pessoas não poderiam consumir essas bananas depois. Olha, teve um estudo muito grande feito pela Unicamp há muitos anos atrás, que eu me lembro com plantação de milho, certo? E eles fizeram muita disposição de esgoto tratado no solo e avaliaram depois essas culturas. E sim, tem contaminação, tá? E não é só patogênicos, tem toda a contaminação que está lá no esgoto também. Então, tem que ver muito bem onde que vai aplicar isso, ok? Olha aqui o que diz, ó. Que é usado aqui, então, né? Esse sistema. A fossa séptica da caixa de fibra que recebe do vaso com decantação. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Então, esse sistema, vamos ver. Fossa séptica de caixa de fibra que recebe do vaso com decantação e sobra o efluente. Pode jogar nas plantas? Não pode, porque está toda a contaminação ali, certo? Não pode jogar nas plantas. Tudo que isso é águas negras, ok? Então, ó, veio lá de fossa séptica do vaso sanitário. Vocês não vão jogar nas plantas isso, ok? Porque tem toda a contaminação ali. Então, né, vai estar contaminando o solo, se daqui a pouco não sabe que altura está o freático. A própria fossa séptica, se ela não é bem feita, ela vai contaminar o solo, ela vai contaminar o freático, se o freático está numa altura ali. Então, tem que ter muito cuidado, tá? Com águas cinzas é mais tranquilo, porque não tem contaminação fecal, ok? Então, isso é mais fácil, mas com águas negras, sim, ela tem que estar ali, ó. Não vai para o solo, pois o sistema é isolado, ok? Tá? Então não pode, tem que ter muito cuidado com isso, com esses efluentes de fossa séptica para fazer irrigação, não é tão simples assim, tá? Isso considera como um esgoto bruto, o que vem de uma fossa séptica, considera como se fosse um esgoto bruto, tá? Principalmente, né, quando tem vaso sanitário ali.
Ó, o Edmilson está falando, essa água tem muito calcário, ok, tem visto a pele resseca, tanto que gera rachadura no corpo. Então, olha só, é isso aí, certo? Por isso que tem padrão de potabilidade, porque tem um limite para essas coisas. Então, né, se começa a gerar rachadura na pele, isso não é adequado, então tem que ter um tratamento sim, né? E às vezes sim, não, é difícil fazer o tratamento, mas aí às vezes tem que fazer, então, águas muito duras, às vezes aí tem que fazer um abrandamento, tá? Tem que fazer algum tipo de tratamento, certo? Então é isso aí, tem que cuidar isso aí de água potável, certo? Tem que ter, não é só porque é para banho, né? Então tem que ter cuidado. Tem outros locais que tem muito ferro na água, então a gente olha, né? Aquilo fica tudo, as torneiras, as pias ficam todas manchadas, né? Daquela cor marrom, porque tem muito ferro na água. Então tem que se cuidar essas coisas, certo? É isso, então. E então amanhã a gente, né, tem a nossa próxima aula. E daí hoje eu falei de sistemas naturais. Amanhã a gente vai falar para sistemas em reatores, em tanques, ok? É isso aí. Um abraço, então.